Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, como nem tudo é só notícia ruim, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei 4.399 de 2019, que reconhece a fibromialgia como uma doença crônica, com direito à aposentadoria e auxílio-doença. E o texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Eu já estou dando essa notícia, por quê? Porque muita gente me pergunta desse projeto de lei da fibromialgia. Então, agora vai para a Câmara e vamos torcer aí para que seja aprovado, né? Porque tem tanta gente que tem esse problema de fibromialgia e é tão complicado, né, de constatar essa doença. Então, vamos rezar para que seja isso logo aprovado. Bom, o INSS publicou uma nota desmentindo a informação que circula pelas redes sociais, dizendo que o aposentado acima de 60 anos que estiver circulando na rua nessa época de coronavírus terá sua aposentadoria suspensa por tempo indeterminado. Gente, isso é fake news, não é verdade. A medida provisória 922, citada na mensagem falsa, altera a legislação e permite, entre outros pontos, que o INSS conceda auxílio-doença sem perícia médica para trabalhadores enquanto durar a pandemia do coronavírus. Então, o INSS reitera que vem tomando uma série de medidas para assegurar a saúde dos cidadãos, em especial dos idosos, para evitar que se exponham ao risco de contágio do coronavírus. Então, foi anunciada a suspensão do atendimento nas agências do país até o dia 30 de abril de 2020. O fechamento dos postos de atendimento ocorre em meio a um cenário de caos que começa a se instalar nas agências, com redução de quadro de funcionários devido à dispensa de servidores que estão no grupo de risco de desenvolver a forma mais grave da gripe provocada pelo coronavírus. Então, muitos servidores do INSS possuem mais de 60 anos e, por prevenção, estão trabalhando de casa. Então, os segurados, eles podem ter acesso aos serviços pelo Meu INSS, que é o site, né, do INSS, ou por aplicativo, ou ainda por meio da Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Bom, e o governo informou ainda que pretende pagar os primeiros 15 dias de afastamento quando o empregado estiver com coronavírus. Hoje, quem paga o salário nesse período de afastamento por doença profissional, que tem carteira assinada, é o patrão. Bom, no caso de auxílio-doença, sem que seja feita a perícia médica, vai ser necessário enviar o atestado ao INSS. Então, o trabalhador terá que acessar o Meu INSS. Agora a gente vai falar um pouquinho das perícias, porque o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro incluiu a perícia médica do INSS no rol de serviços essenciais que não podem ser interrompidos durante o período de combate à pandemia do novo coronavírus. E o decreto foi publicado na quinta-feira, dia 26 de março. Então, no entanto, as agências do INSS vão ficar fechadas, né, até 30 de abril. E a análise virtual dos requerimentos de benefícios por incapacidade ainda não foi colocada em prática. Então, depende de aprovação do Congresso Nacional, que ainda não analisou a proposta. Então, o decreto significa que as perícias desses benefícios elas não podem parar. A Previdência Social anunciou que ela irá fazer perícias de forma indireta. Então, a gente está aguardando o projeto de lei para que isso seja efetivado. Ainda não há nada de concreto, apenas uma ideia. O ideal seria que o governo concedesse o benefício a todas as pessoas que necessitassem dele no momento, mas ele não consegue
adequar esse sistema, porque você não dá para você enviar agora o atestado. Olha a confusão. E aí, o que acontece? Ninguém está recebendo. O ideal seria conceder a todos, porque assim, é melhor você fazer uma injustiça pagando para quem não merece do que você fazer a injustiça deixando de pagar para quem precisa do benefício. Aí o que acontece? Então, os benefícios por incapacidade, eles são os mais requisitados na agência do INSS. E o INSS afirmou que as agências não serão reabertas por causa do decreto. A Secretaria de Previdência do Ministério da Economia esclarece que o decreto garante o trabalho da categoria e o funcionamento do INSS, contudo, não necessariamente presencial. A Previdência diz ainda que o INSS garante atendimento aos segurados pelos canais remotos, o Meu INSS, pelo telefone 135 e que aguarda amparo legal para o envio dos atestados pelo site. Então, mais um problema, né? Que a pessoa precisa enviar, não consegue enviar, ó, a confusão. Bom, então o decreto foi publicado na última quinta e o presidente Jair Bolsonaro determinou que a perícia médica é um serviço essencial e não pode ser interrompido. No entanto, quem precisa passar por perícia para receber auxílio-doença e benefícios por incapacidade, essa pessoa está de mãos atadas. Porque as agências estão fechadas até 30 de abril e a perícia médica pelo Meu INSS só com a apresentação do atestado médico, que ainda depende de aprovação do Congresso e precisa adaptar o sistema. A parte difícil. Por quê? Porque o Congresso vai lá, aprova e ainda precisa adaptar o sistema para mandar para a pessoa conseguir mandar o laudo médico. Então, quer dizer, é complicado isso. Porque você vê, a gente tem aí, claro que são coisas diferentes, mas assim, a gente tem a questão o sistema ainda entrou a reforma da Previdência e o sistema ainda não está pronto. Você não consegue calcular a data que você vai se aposentar, você não consegue fazer as regras de transição. Agora, a questão é, como é que advogados já têm o sistema e o INSS não tem? Por que isso? Né? Porque falta interesse. É complicado. Agora, você não pode deixar uma população toda precisando de um benefício doente em casa sem dinheiro. Sabe? Isso é inviável. Então, que seja feito logo os reparos necessários, porque você enviar um documento no Meu INSS não é tão difícil de arrumar o sistema para isso. Claro que para você arrumar um sistema para calcular a regra agora atual da aposentadoria é muito mais complicado, mas para enviar um atestado médico não é tão complicado. Então, isso daí já nem precisaria esperar o decreto, já deveria estar sendo providenciado, né? Mas vocês sabem que aqui é tudo muito complicado, né? Principalmente quando se trata do governo pagar para alguém. Bom, quem já recebe o benefício? O segurado que está recebendo auxílio-doença ou o benefício de prestação continuada, o BCP, conhecido como LOAS, né, que é para pessoa com deficiência, e o benefício com capacidade com data de encerramento próxima, pode fazer o pedido de prorrogação pelo Meu INSS. Então, nesse caso, como já teve uma perícia e foi constatada a incapacidade, não há necessidade de esperar o sistema estar habilitado para receber o atestado médico. Então, você vai lá e pede a prorrogação. Por quê? Porque já tem, assim, um princípio, eles partem pelo princípio que você já passou pela perícia, que você está, de fato, doente. Então, legal, você já pode continuar recebendo benefício. Agora, quem entrou com pedido de auxílio-doença, quem está fazendo o requerimento, não fazer o requerimento mais de uma vez. Por quê? Porque o INSS pode acabar avaliando somente o último pedido e você vai perder os valores referentes à primeira solicitação. Eu sei, é lógico, a pessoa está nervosa, a pessoa está doente, a pessoa precisa receber e aí vem... Tá lá, tá tentando, não tá conseguindo, a pessoa, claro, acaba fazendo outro pedido. Fala, acho que esse aqui tá com problema. Não faça isso. Porque se você fizer isso, você vai se complicar, tá? Porque aí você vai perder todo o prazo desde o primeiro pedido. Então, aguarde, não fique fazendo. Guarde a prova de que você fez e pronto, tá? Bom, o segurado do INSS precisa comprovar por meio da perícia médica que está temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. Então, o pedido do benefício e o agendamento da perícia são solicitados por meio do site Meu INSS ou do telefone. E devido a essa pandemia,
o INSS liberou os segurados da perícia presencial. Então, de acordo com o Instituto, o caso do segurado será avaliado apenas pelo atestado médico enviado por meio do site Meu INSS. E aí, o que diz o INSS? O agendamento pode ser feito normalmente pelo Meu INSS ou pelo telefone 135 para segurados que precisam marcar uma perícia. E o segurado ele tem que aguardar a liberação da ferramenta no Meu INSS para envio do atestado. O decreto que considera a perícia como serviço essencial, ela garante o trabalho da categoria, mas não necessariamente o atendimento presencial. Então, quem planeja as mudanças de procedimentos para envio dos atestados é o INSS, mas a alteração ainda depende da aprovação. Então, você que fez o pedido, mas não passou em perícia, aguarde retomada do atendimento, seja presencial, seja pela internet, seja como for. Se o benefício for concedido, vai ser considerada a data do requerimento para pagamento dos valores devidos. O segurado vai receber todos os meses em que aguardou. Então, você vai fazer o pedido do benefício pelo Meu INSS, mesmo que não seja possível encaminhar o atestado médico ou passar em perícia em uma agência do INSS, o pedido vai determinar a data em que o benefício, se devido, será pago. Bom, por outro lado, a gente tem aí, né, com esse coronavírus, o pente fino nos benefícios por incapacidade ainda não começou. Toda a história tem seu lado bom, né? Então, quem tá com medo do pente fino vai atrasar o pente fino. A revisão estava prevista em medida provisória, publicada em janeiro de 2019 e que virou lei há 9 meses. Então, que benefícios que vão passar pelo pente fino, né? Auxílio doença, que é pago a quem fica temporariamente incapacitado para o trabalho. Auxílio acidente, que é pago ao trabalhador que após a doença ou acidente tem sua capacidade para o trabalho reduzida de forma permanente. Aposentadoria por invalidez, que é pago a quem perde totalmente a capacidade para o trabalho. Estão na mira os benefícios pagos há mais de 6 meses sem data final, aqueles que foram liberados pela Justiça, que causem gastos elevados aos cofres públicos e apontados como irregular por auditorias federais. Bom, você tem que ficar atento, porque quem conseguiu o benefício na Justiça tem que avisar o advogado quando for convocado na perícia, tá? É bom você avisar o advogado e você pegar uma cópia do processo, tudo mais, da parte que foi feita a perícia e tal, e levar quando você for chamado. Bom, primeiro, não entrar em pânico, porque a gente não sabe, já estava atrasado. Agora, então, vai atrasar mais ainda. Aproveite, quando acabar a pandemia do coronavírus, vai juntando atestado. Por quê? Porque a pessoa que está doente, ela não pode ficar sem passar no médico. Então, vai juntando atestado, vai juntando os medicamentos que você está tomando, vai juntando tudo para que você não seja prejudicado na hora que você for chamado na perícia. Por quê? Porque a gente sabe que o brasileiro, ele acaba deixando tudo para a última hora. E aí, quando você é chamado, muitas vezes você não tem tempo de passar no médico, porque a gente sabe, principalmente se você passa pelo SUS e tudo mais, vai demorar para ser chamado. Então, já não deixe chegar na última hora, não deixe chegar, sabe, a convocação para você correr atrás. Já começa, claro que agora você não vai fazer nada por causa da pandemia, mas acabando essa pandemia, que se Deus quiser de passar logo, você já vai providenciando os exames, vai juntando receita para quando você for convocado, você levar todas as provas de que você está sob cuidados médicos. Porque não adianta eu falar que eu estou doente se eu não estou passando no médico. A pessoa doente, ela tem que passar no médico. Então, se eu estou afastada, eu não posso trabalhar, eu tenho que estar tratando a minha doença, porque senão o INSS vai te dar alta. Bom, então você vai, ao ser chamado, você vai atender a convocação, você vai levar laudos médicos, exames atualizados que mostrem que a incapacidade para o trabalho ainda existe. Você não pode, mas eu tenho um exame de 2010, amigo, você se ferrou. Não dá para levar exame de 2010, nós estamos em 2020, tá? Pelo amor de Deus, leve exames atualizados. Então, eu estou em 2020, eu vou levar exames de 2020, tá? Por favor. Ou de 2019 e 2020, para comprovar que eu ainda estou, sabe? Não adianta ser levado de 10 anos, porque eles não vão nem considerar. Quem teve a concessão judicial deve levar também uma cópia do processo.
e você vai comprovar que não consegue voltar ao mercado de trabalho. Então, você vai comprovar de que forma? Levando os atestados médicos, levando tudo, mostrando que você ainda está doente, que você não consegue trabalhar. Isso é o mais importante. Bom, mais de um ano após a publicação da medida provisória, que criou um pente fino nos benefícios previdenciários, o governo federal ainda não tem data definida para dar início às perícias nos auxílios e aposentadorias por invalidez. Primeiro que o INSS está um caos, não consegue nem analisar benefício que deu entrada antes da reforma da Previdência. Depois disso, vai ter que adaptar o sistema deles para analisar os benefícios após a reforma da Previdência. Então, agora com o coronavírus está tudo mais parado ainda. Então, não entre em pânico. Vai ter bastante tempo para você conseguir laudos, para você conseguir receitas, para você poder correr atrás. Bom, a demora atrasa o cumprimento da meta de economizar ao menos 10 bilhões com o cancelamento de benefícios irregulares, né? Que a gente sabe que não são benefícios irregulares, só que eles vão cancelando tudo que tem pela frente. E por quê? Porque inúmeros benefícios eles cancelaram e a gente tem que entrar com ação judicial para restabelecer o benefício. Então, é muito complicado. Agora, a pessoa que recebe um benefício por incapacidade, ela volta e meia tem que entrar na justiça para receber. Aí recebe mais um tempo, aí tenta prorrogar, não consegue prorrogar, entra de novo com a ação. Então, essa agora é a vida. Então, muitas vezes, acaba compensando a pessoa que já tem o período se aposentar. Antes, não, a pessoa ficava recebendo benefício anos e anos e anos. Um auxílio-doença, que era concedido judicialmente, às vezes ficava 10 anos. Até a pessoa se aposentar, não tinha mais, não tinha esse problema. Agora, não. Agora, você chama a pessoa e fala, você já tem o tempo, se aposenta, porque essa vida paga, né? Não adianta eu receber um benefício por incapacidade e pedir aposentadoria que ele não entra na contagem. Eu tenho que pagar um mês para que todo aquele período entre na contagem, tá? Bom, a medida provisória criou 2 programas de revisão. Um para investigar pagamentos com indícios de irregularidade, que já está sendo realizado, e outro para revisar os benefícios por incapacidade, que ainda não começou. Com só um dos programas, a economia segue menor do que esperada. No final do ano de 2019, o INSS informou que suspendeu ou cortou 261 mil benefícios no país, com economia de 4 bilhões em um ano. E a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho diz que ainda não é possível estabelecer com precisão quanto o pente fino poderá começar, mas a expectativa é que tenha ainda ao longo desse semestre. O que eu já adianto que não vai acontecer por conta de tudo que está, toda essa pandemia, tudo isso, não vai. Esse semestre não vai. Quem sabe o final do outro semestre. Bom, o início dependia da adaptação dos sistemas de agendamento. Segundo a data prévia, as mudanças foram entregues em novembro. A Previdência, porém, diz que após a entrega, constatou-se serem necessárias novas adequações, que já estão em andamento. Ou seja, tudo tem um lado bom, né? Então, essa pandemia que prejudicou todo mundo, atrasou ainda mais o pente fino. Bom, o que fazer se você tem agendado um serviço para atendimento presencial no período de suspensão do atendimento? Com os fechamentos das agências e o atendimento suspenso, os agendamentos deverão ser remarcados. Não adianta comparecer no INSS nesse período. Você vai reagendar pelo Meu INSS ou pelo 135. Bom, saque do benefício. Idosos e pessoas do grupo de risco não devem sair de casa para sacar seus benefícios. Em razão do coronavírus, excepcionalmente está autorizado o saque de benefício por terceiros mediante procuração sem prévio cadastramento no INSS. Então, evitem, tem muita gente aí do grupo de risco e complicado. Bom, e tem mais uma questão que o trabalhador doente não vai precisar nem de atestado médico, porque a Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira um projeto de lei que desobriga o trabalhador doente de apresentar o atestado médico comprovando que está com coronavírus. A votação foi simbólica, o texto ainda deverá ser apreciado pelo plenário do Senado.
E a medida dispensa atestado médico em caso de Covid-19, dá esse direito ao trabalhador por até 7 dias durante a pandemia ou emergência em que for declarada imposição de quarentena nas localidades. O projeto do deputado Alexandre Padilha tem como objetivo evitar a corrida aos hospitais. Ele obriga ainda o empregado a notificar o patrão imediatamente sobre sua condição de saúde. E, além disso, em caso de quarentena imposta, o trabalhador poderá apresentar, a partir do 8º dia, atestado ou outro documento válido. Então, não é que vai ficar ao Deus dará, não. Ele vai apresentar, mas ele vai apresentar depois que ele já estiver um pouco melhor. Ele não vai precisar apresentar primeiro para se afastar. Bom, como vocês podem ver, está tudo muito incerto, mudou todo o cenário, que já estava um caos, piorou, o INSS já estava um caos, agora piorou ainda mais, fecharam as agências, então muitas, assim, advogados que faziam, que iam na agência pessoalmente, agora vão ter que aguardar a reabertura das agências. E muita coisa você consegue fazer no Meu INSS. Você entra no site, você se cadastra, você vai pôr o seu CPF, você vai responder algumas perguntas e aí você vai cadastrar uma senha. Então, com o seu CPF, com a senha, você vai entrar no site, você tem acesso ao CNIS, você tem acesso à declaração para imposto de renda, ao informe para o imposto de renda, você tem uma série de serviços, você tem como pegar o pagamento, a data que vai cair o pagamento, o valor, o que foi descontado, se tem empréstimo consignado, você tem todas essas informações no site. Se você não sabe mexer, você pode pedir para alguém. Principalmente esse pessoal mais jovem, eles entendem muito de computação, eles fazem isso em 1 minuto. Bom, é importante e é bom até para ir acompanhando o que está acontecendo no Meu INSS, você pode fazer esse cadastro. Então, todo cuidado é pouco e rezar, né, para que seja liberado logo na plataforma do Meu INSS, para que as pessoas possam enviar o atestado. Mas, de qualquer maneira, então, você que ainda precisa ir no médico e tudo mais, já entra com pedido, porque ainda não liberaram, não tem como mandar o atestado, então você já pega e já entra com pedido mesmo sem atestado, porque ainda vai levar alguns dias até que programem o INSS para poder enviar esse atestado. Bom, gente, essas são... E conforme for acontecendo as novidades, eu vou avisando para vocês. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.